E eu vou então passar a palavra para o professor Maxwell. Mais uma vez, professor Maxwell, obrigado por ter aceito o convite. O professor Maxwell, nós temos um amigo em comum, que é o Rodrigo, me recomendou o professor Maxwell com excelentes elogios. Então, eu, nesse momento agora, tenho essa gratificante honra de passar a palavra para ele e tenho certeza que vamos aprender muito mais ainda. Obrigado, professor Maxwell. Bom, eu agradeço pelo convite, né? Agradeço pela possibilidade de conversarmos sobre duas coisas, né, que eu gosto muito, que é falar um pouquinho de história, falar um pouquinho sobre futebol. Só que não me avisaram que ele poderia vir com camisa do Vila Nova, né? Então eu pensei, não vou, porque não irei hoje com camisas polêmicas, aí eu venho com a camisa da Argentina, porque ela não é polêmica. Bom, mas depois da apresentação do professor Jens, eu fui ali e busquei esta, já que ele estava falando de imagem, essa camisa que é réplica da camisa de 1958, que talvez seja uma das camisas mais maravilhosas da história do futebol. Eu particularmente acho ela muito linda, então eu vim aqui só para ostentar, tô brincando, gente. Eu vim aqui porque, como o professor trabalhou com imagens, eu vim aqui para mostrar essa camisa que eu particularmente acho ela maravilhosa, ela tem toda uma história por trás, né? O Brasil não usava o azul, e por conta do jogo contra a Inglaterra, o Brasil saiu, a delegação do Brasil saiu comprando todas as camisas azuis Gola Polo que tinha em Estocolmo na época, para poder fazer a camisa para poder jogar neste jogo, que é extremamente interessante nós pensarmos hoje que cada jogador tem 3, 4 uniformes à sua disposição, que eles podem ir trocando durante o jogo, né? Então, isso é um ponto bem peculiar, que casa muito com isso que nós acabamos de ouvir. Não sei se vocês observaram, essa camisa aqui é o número 6, tá? A imagem que o professor mostrou ali, que tinha o Pelé, tem do lado do Pelé um senhor bem distinto, né? Ele sempre se vestia muito bem, mas a forma como ele se posta é o Didi, que é o camisa 6, que é o número dessa camisa aqui. Poucos sabem, mas o Didi é o primeiro jogador brasileiro considerado o melhor jogador do mundo de futebol, antes do Pelé, inclusive nessa Copa de 58. Ele é considerado o melhor jogador da Copa do Mundo, e quem vê o Didi atuando, né, quem vê imagens da forma do jogo, como o Didi jogava, entende por que ele foi o primeiro jogador brasileiro, primeiro jogador considerado o melhor jogador do mundo. Antes dele, nós temos um outro jogador, que é o Leônidas, né, que já tinha sido artilheiro de uma Copa do Mundo, mas o Didi é o primeiro jogador brasileiro, de fato, considerado o melhor jogador do mundo. Bom, pessoal, eu quero conversar aqui com vocês, partindo de uma pergunta, que é: o futebol explica o mundo? É isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Só tem essa pergunta para tentar responder com vocês. A partir dela, nós vamos falar de futebol, nós vamos falar de história, tá? E nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de política. Mas eu quero perguntar isso: o futebol explica o mundo, né? Quais as possibilidades de nós utilizarmos o futebol para entender o mundo à nossa volta? Partindo disso, eu quero fazer uma coisa aqui que eu nem gosto de fazer muito, que eu vou passar um slide, vou conversar a partir desse slide com vocês, mas tentando responder isso. O futebol explica o mundo? O futebol pode explicar o mundo? É possível nós explicarmos o mundo sem o futebol? Eu sempre gosto de dar indicações. Quem gosta de futebol, eu acredito que a maioria dos que estão aqui, né, gostam de futebol, tem um livro bem legal que se chama Como o Futebol Explica o Mundo, que é de um jornalista dos Estados Unidos, que ele pega e fala: gente, calma aí, esse esporte, né, aqui a gente não gosta muito disso, eu vou sair viajando o mundo tentando entender por que esse esporte é tão celebrado. Então o livro se chama Como o Futebol Explica o Mundo. Mas deixa eu passar o meu... Opa, calma aí. Deixa eu compartilhar aqui, para nós conversarmos a partir de algumas imagens. Não verei vocês, tá? Vou deixar a tela completa aqui. Aí vocês, se precisar me interromper, fiquem à vontade.
Um segundo que vai aparecer aqui. Bom, eu sempre gostei muito de futebol. Eu diria que o meu gosto pela história se dá muito por conta do futebol em si. Eu passei a gostar muito de refletir sobre questões de história mesmo, começar a entender, tentar entender a história do mundo, tentar entender a história das relações sociais, a partir do futebol, há muito tempo atrás, né? Tipo, quando eu ainda, muito sem informações, eu passei a tentar entender o mundo a partir de... Quando assisti a Eurocopa, eu via vários conflitos, falava, nossa, acho isso aqui bem interessante e quero entender o mundo a partir disso. Então, eu comecei a gostar de história por conta do futebol. Mas aí depois, quando eu já estava na universidade, eu queria pesquisar futebol e muita gente falava, não, você não pode pesquisar futebol, porque não tem muito sentido. O futebol não explica o mundo. Então, eu passei a buscar refletir sobre isso. Como o futebol explica o mundo e se o futebol explica o mundo. Pessoal, acho que o meu computador está travando aqui, ele costuma fazer isso. Tá. Bom, ok, voltou. Um segundinho, problemas técnicos. Deixa eu... Só um segundo, vou passar novamente, perdão. Bom, eu quero iniciar a partir dessa frase de um pensador francês que fala: o que finalmente mais sei sobre a moral e as obrigações do homem, eu devo ao futebol, que é do Albert Camus. Por que eu parto dessa frase? É que o futebol ele é um objeto cultural muito importante nas nossas relações cotidianas e que poucas pessoas conseguem perceber isso. Muita gente acha que o futebol é só um jogo, né? E eu particularmente trato o futebol como algo bem mais do que um jogo necessariamente. Bom, por quê que o futebol é bem mais que um jogo? Nós acabamos de ouvir aqui uma explanação sobre as origens do futebol, e eu digo o seguinte: o futebol só é grande, o futebol só é gigante, o futebol só é amado em vários locais do mundo por uma questão simples, que ele traz consigo as contradições da sociedade que a gente vive. Só por isso que o futebol se tornou tão gigante no mundo em relação aos outros esportes. E eu vou explicar aqui por que disso. O futebol traz consigo essas contradições do mundo moderno. Quando nós estamos iniciando aqui a idade contemporânea, nós temos várias contradições sociais, que vocês já viram em história, vocês já viram em sociologia, vocês já viram em filosofia, ou estão vendo, né? O que acontece? Existem várias contradições, principalmente no campo econômico. E quais são essas contradições no campo econômico? Existem ricos e existem pobres. No Brasil existe a classe média que acha que é rico também, mas não, existem os ricos e existem os pobres. E o futebol, ele nasce elitista. O futebol ele nasce, né, na Universidade de Cambridge, em 1848. Eu brinco que é o seguinte: teve lá o interclasse de rugby, aí tiveram uma discussão, falaram assim, não, nós não queremos jogar assim, eu quero colocar a mão na bola. Não, mas a gente não pode colocar a mão na bola, dividir os dois esportes. Eles são irmãos, só que não são irmãos gêmeos, são irmãos siameses, porque eles eram a mesma coisa. Aí dividiu. E cada um trilhou um caminho diferente depois disso. O futebol ele nasce dentro de uma universidade elitista e ele é um esporte amplamente elitista. O que vai acontecer? Esses alunos desta grande universidade, que ainda hoje é uma das grandes universidades do mundo, o que eles fazem? Eles levam o futebol para os locais que eles vão, né? Para os locais da Inglaterra, primeiramente. E normalmente, como eu acabei de falar para vocês, existem os ricos e existem os pobres, né?
que algumas pessoas vão chamar de burguesia e proletariado. E o que vai acontecer no interior disso? Esses ricos, eles continuam praticando futebol, porque foram eles que inventaram o futebol moderno. Foram eles que regulamentaram, criaram as regras e dividiu do rugby. Só que vai acontecer uma coisa legal, que os trabalhadores das fábricas, ou seja, os empregados desses alunos que estavam em Cambridge, eles aprenderam o seguinte, eles também gostaram de futebol, e eles passaram a jogar futebol. E a partir disso, cria-se uma rivalidade entre esses dois grupos sociais a partir do futebol. Existe um sociólogo chamado Norbert Elias, que ele fala que o futebol, o esporte, na verdade, ele começa a disciplinar as relações sociais. E o futebol é isso, gente. O futebol não é um esporte que pode tudo. Ele tem as regras. Ele tem as regras, ele tem o tamanho do campo, ele tem um tempo. Então ele está disciplinando. E nessa disciplinarização é permitido que pobres enfrentem ricos. Gente, mas não vão precisar cortar a cabeça, chutar a cabeça, nada disso. Tá? Não pode. Você tem regras que você pode ter este embate. Por isso que o futebol ele se torna o maior esporte do mundo. E é interessante que, ainda pensando o futebol a partir da perspectiva de um autor, outro sociólogo, que é o Pierre Bourdieu, ele fala que o futebol é grande e é interessante porque ele constitui, a partir disso, que o futebol começa a ser gigante, em um campo específico das relações humanas, ou da sociedade, ou da sociabilidade. Por que ele é um campo específico? O futebol tem sua própria cultura. Não tem não. Então olha lá o cabelo do Neymar e quantas pessoas que fazem aquela belezinha na cabeça. O futebol tem sua própria sociabilidade. Não tem não. Então tá bom. Quem gosta de futebol e nunca jogou futebol e depois do futebol foi lá tomar um refrigerante e ficou conversando sobre os lances do futebol. Então ele tem uma própria sociabilidade. O futebol ele tem regras próprias. O futebol tem regras próprias que distingue da sociedade em si. Mas o futebol ele também tem uma linguagem. E tem várias coisas que a gente poderia falar aqui da linguagem, mas eu uso isso aqui, uma caneta. Caneta é uma caneta, né, gente? Coisa que escreve. Mas, no futebol, ele é diferente. Quando a gente fala assim, nossa, ele deu uma caneta no... nossa, eu dei uma caneta no colega lá, no jogo. Eu dei uma caneta no fulano. Gente, caneta não é você pegar um objeto caneta e entregar para o amigo, né? Vocês sabem que caneta é você passar a bola debaixo das pernas do colega e pegar ela do outro lado. Porque você tem que completar, né? Isso aí também é a linguagem do futebol. Então, o futebol também tem essa linguagem. Então, eu quero chamar a atenção aqui para vocês de uma coisa. O futebol, ele é um objeto cultural. Ele é um objeto cultural. Ele é uma coisa, tá? Mas eu vou chamar de objeto cultural, que também a gente pode chamar de coisa cultural aqui, tá? É mais bonitinho a gente falar objeto cultural. Tem um sociólogo alemão chamado Georg Simmel. Ele fala o seguinte: o objeto cultural é criado pelos homens, ele adentra a cultura e ajuda a construir a cultura. Por isso eu quero conversar com vocês aqui como o futebol explica o mundo. O futebol é uma criação humana, gente. Ele é um objeto. Ele é algo que nós criamos para nos divertir, para disciplinar. Você pode interpretar do jeito que você quiser. Mas ele foi criado em um determinado momento. Neste caso aqui, né, ele foi construído a partir dessas regras em 1848. Mas então, a partir disso, ele adentra a cultura humana e nós não conseguimos mais nos livrar dele. Eu não quero fazer isso, tá? Me livrar do futebol. Mas acontece que ele adentra a nossa cultura e faz parte das nossas vidas. Então, assim, eu quero dizer o seguinte: o futebol é muito importante para nós, porque ele faz parte da vida de muita gente no mundo todo. E faz muito parte da vida dessas pessoas. Muitas pessoas podem até não dar muito moral para o futebol, mas tem outras pessoas que o futebol é a coisa que mais dá significado para essa vida. E ele passa por momentos específicos da história. O futebol ele continua gerando significado para as pessoas quando seu time está ganhando, quando seu time está perdendo, em momentos de paz, em momentos de guerra, em momentos de bonança financeira, em momentos de trauma ou crises financeiras, em momentos que os governos são democráticos ou também em momentos que esses governos são ditatoriais. Então o futebol ele é um objeto que nós criamos, o ser humano criou o futebol, mas a partir disso, este objeto passa a criar especificidades, dinâmicas e coisas específicas na vida das
pessoas. Então, gente, ele é um campo muito específico, que tem várias nuances que a gente pode trabalhar. Eu quero trabalhar aqui com vocês numa nuance específica, tá? Como que o futebol é utilizado politicamente falando? Tá? Por quê? Porque eu pesquiso isso, né? Então fica mais fácil eu trabalhar isso com vocês. Eu conversar sobre isso aqui com vocês. Então, a partir desta possibilidade, eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês, de tudo isso que eu falei, né? Pergunta retórica, que eu mesmo não vou responder, né? Que é o seguinte: o futebol explica o mundo? Quero dizer uma coisa aqui para vocês. Sim e não. Ciências humanas é maravilhoso, né? Sim e não. Ele explica e ele não explica o mundo. E eu vou explicar para vocês por que é sim e não. Se você pegar o futebol e achar que o futebol explica o mundo, simplesmente a partir do futebol achar que ele explica todas as questões do mundo, ele não explica. Mas, por outro lado, se você achar que uma determinada realidade é explicada sem minimamente você pensar o futebol, também é uma afirmação falsa. Por quê? Desculpa. Por quê? O futebol, você analisar o futebol, ele não explica toda a realidade. Ele não explica a totalidade de uma realidade histórica. Mas, pelo contrário, também, se você imaginar uma realidade histórica e não pensar o futebol, você também não conseguirá entender esta realidade histórica. E eu vou dar exemplos aqui daqui a pouco para vocês para mostrar isso. O mundo da pandemia, por exemplo, nós podemos interpretá-lo sem entender o futebol. Óbvio que podemos. Mas vai faltar alguma coisa. Eu não sei se vocês perceberam, nós ficamos muito tempo sem futebol e muita gente querendo voltar ao futebol. E os estados da Europa têm pessoas e os estados da América Latina não têm pessoas. A final da Copa América terá. Mas aí nós podemos entender várias coisas a partir disso. A gestão da pandemia na Europa foi diferente da gestão da pandemia no Brasil, por exemplo. Quantidade de mortos, utilização do futebol na Europa durante a pandemia foi diferente daqui. Então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Com ele, nós podemos interpretar o mundo, ou ajudar a interpretar o mundo. Sem ele, fica difícil de nós interpretarmos o mundo, simplesmente porque as pessoas amam este esporte em vários locais do mundo. Olha só, eu poderia falar para vocês aqui, né, a partir de imagens, falar, não vou falar mais nada, porque essa imagem aqui, ela explica muito o que eu quero dizer sobre futebol. Eu dei a pausa para vocês olharem mesmo. É muito interessante essa imagem, porque ela fala muito sobre o que é futebol. Ela fala muito sobre que o futebol ele é jogado em vários locais do mundo, em várias circunstâncias. Isso aqui é no Vietnã, tá? Olha que legal as pessoas jogando futebol. Então, o futebol é um esporte global, ele é um esporte mundial. E como ele atrai multidões, ele vai ser utilizado para controlar multidões. Pessoal, deixa eu só partindo aqui para os fatos, para nós encerrarmos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o futebol foi muito utilizado, tanto na Alemanha, quanto na Itália, quanto em diversos outros países. Mas olha só, durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente com o estabelecimento do Hitler na Alemanha, eu tenho 3 textos que eu falo sobre isso, num portal que se chama Ludopédia, que mostra o seguinte: o futebol ele foi usado, primeiro, para fazer as pessoas aceitarem o regime. Segundo, para fazer as pessoas... se vocês observarem os discursos do Hitler, eles são em estádios. E, normalmente, ele se parece muito, o público, os espectadores, se parece muito com o campo de futebol. Com a torcida de futebol. E, durante esse período, um time específico, ele usou um time como propaganda política, que é o Schalke 04. E ganhou 10 títulos, ganhou 7 títulos em 10 no período. Ele caiu esse ano para a segunda divisão na Alemanha, mas foi um time muito utilizado pelo Hitler. Aí vocês me perguntam, professor, o Hitler torcia para o Schalke 04? Eu respondo para vocês, não interessa. É sério, não interessa. O que importa é que ele foi usado. Futebol ele passa a ser usado bastante no que diz respeito a isso.
No campo das seleções também. Esse aqui é um jogo entre Inglaterra e Alemanha, as pessoas fazendo saudação nazista. Não sei se vocês têm mania de assistir filmes aí sobre esportes. Se alguém quiser, assista um filme chamado Stanley, do Stanley Matthews. É o maior jogador inglês de todos os tempos, comparado ao Pelé. E é interessante que o período que ele era o cara do futebol foi o período nazista, então ele não pôde ser o grande jogador, porque o futebol parou, né? Mas esse jogo aqui obrigaram os jogadores da Inglaterra a fazer a saudação nazista. E ele foi o único, esse aqui é o jogo de volta, tá? No primeiro jogo obrigaram os jogadores a fazer saudação nazista e ele não fez. Ele foi excluído da seleção inglesa por conta disso. Então reparem, como que o futebol está no centro das estruturas de poder. Ah, quem gosta de esporte também, de assistir um filme, eu vou indicar uma série que se chama Isso é Futebol. Ela é bem legal também. Bom, durante o fascismo na Itália, o fascismo, gente, ele é um movimento que ele é político, ele é cultural, ele é psicológico, ele é uma coisa bem ampla, né? Mas o Mussolini, ele utilizou-se do futebol, ele utilizou muito do futebol. O que ele fez? Anteriormente, nós ouvimos sobre o primeiro campeonato de pontos corridos, né? Que é um campeonato que ainda é vigente hoje. O Mussolini ele fez o primeiro campeonato nacional sem ser de pontos corridos. Desculpa, sem ser mata-mata. Ele fez de pontos corridos. A FA Cup é mata-mata. Ele fez o campeonato de pontos corridos. Ele criou na década de 20 a Liga Norte-Sul para juntar a Itália. O italiano do Norte odeia o italiano do Sul. Aí o que ele pensou? Você vou fazer um campeonato que vai fazer as pessoas viajarem o país todo para se unir. Foi isso que o Mussolini fez. Lógico que é mais complexo que isso. Ele aproveitou uma greve de árbitros em 1926 para criar um campeonato nacional. Ele fez o campeonato nacional ter uma federação, que é essa CONI, que é a Federação Italiana de Esportes. Tá? Ele criou o que a gente chama de Primeira Divisione, que é a Série A, que nós temos hoje na Itália, o mesmo campeonato. Na Alemanha, a Copa da Alemanha foi criada não é pelo Hitler, mas pelo ministro do Hitler. Então, para vocês verem como que o futebol ele faz parte da vida das pessoas. Então, eu quero só chamar a atenção para aquilo que eu falei anteriormente. Você pode até tentar entender a sociedade sem futebol, mas vai faltar alguma coisa. Esse aqui é o Mussolini batendo uma bolinha, né? Tá, ok. Não sei se vocês já estudaram, mas existe na Itália, o fascismo também ele foi para a Espanha, como tipo um laboratório do que aconteceria na Segunda Guerra Mundial, de fato. E teve um comandante, encerrando, pessoal, teve um comandante chamado Francisco Franco, e ele se utilizou bastante do Real Madrid como símbolo. Ah, professor, o Franco torcia para o Real Madrid, não importa. O que importa é que ele usava o Real Madrid. Então, você tem um embate entre Barcelona e o Franco, o Atlético de Bilbao e o Franco, que foram bastante perseguidos pelo Real Madrid. Enfim, o Barcelona e o Atlético de Bilbao nunca caiu para a segunda divisão. Isso aqui é bem interessante. O Atlético de Bilbao é um time grande na Espanha. Ele nunca caiu para a segunda divisão, é um time que não contrata pessoas que não são do País Basco. Tá? Mas só para exemplificar aqui para vocês, olha só os títulos do Real Madrid no período. Real Madrid é o maior time do mundo de futebol. Eu falo isso com peso no coração. Porque ele se utilizou do fascismo por conta disso. Só para não encerrar e vocês olharem para mim e falarem assim, olha só, o professor João trouxe o esquerdopata para falar mal dos regimes de ultradireita. Não. A União Soviética também se utilizou bastante do futebol, tá? Então, sempre quando vocês verem aí na Champions League, na UEFA League, os times do Dinamo e do CSKA, existe Dinamo e CSKA em vários países do leste europeu. Eles eram times necessariamente da polícia e do exército soviético. E eles fizeram também muitas trocas de nomes, trocas de locais. É assim, por exemplo, suponhamos que... Isso aqui no Brasil é difícil, né? Suponhamos que o Brasil tem uma ditadura, suponhamos. Aí nessa ditadura tem um time que é contra a ditadura. Vamos lá, o Vasco. Eu acho que é um que a gente pode usar como exemplo aqui, né? O Vasco é contra a ditadura. O que o ditador do Brasil supõe? Vamos criar um nome fictício, aqui um nome italiano, sobrenome italiano, né? Imagina o sobrenome italiano como ditador. E o que ele fazia? O que ele faria? Ele ia lá e trocava o Vasco de local. Em vez de ele ser agora um time do Rio de Janeiro, ele vai ser um time do Rio Grande do Norte.
Ou então não vai chamar mais Vasco, vai chamar um time bolso ou alguma coisa, um nome fictício, qualquer coisa assim. Então é isso que a União Soviética fazia. Tá? Aqui, Brasil, União Soviética. Tem um exemplo do Chile, gente, que é bem emblemático. O Chile também teve uma ditadura recente. Esse rapaz aqui é o Bozelli. Ele é um dos maiores jogadores chilenos. Ele se opôs à ditadura, ele não cumprimentou o ditador no período. E essa aqui é a mãe dele. Durante a Copa do Mundo, ela foi sequestrada e torturada. E mandaram vídeos para ele dela sendo torturada durante a Copa do Mundo. Diferentemente do Brasil, eles votaram para não ter uma ditadura. E esse aqui é uma partezinha que eu recortei do vídeo, que mostra ele e a mãe dele pedindo voto contra a ditadura. E foi massivo contra uma ditadura. Eu não sei se tem entre vocês, espero que não, porque aqui no espaço do IF Goiano fica difícil, porque nós temos bons professores, excelentes professores que trabalham contra isso. Mas quem é a favor de ditadura, ditadores e coisas desse tipo, é esse tipo de coisa, viu, gente? É torturar a sua mãe, tá bom? Só isso. Então eu pergunto para vocês, para nós encerrarmos, o futebol explica o mundo? Sozinho não, mas sem ele não se explica o mundo. O futebol ajuda muito a gente a entender o mundo. Na Escócia, na Turquia, em vários locais do mundo, nós temos o futebol participando da sociedade. Esse aqui é um clássico que não terminou, final da Copa da Escócia. Na Escócia você tem uma divisão política e religiosa de protestantes e católicos. Um time é altamente protestante, que é o Rangers, e o Celtic é católico. O futebol explica o mundo. Eu não consigo enxergar o mundo sem entender o futebol. Aqui o Didi levantando a taça, esse time foi bastante utilizado politicamente depois. Um exemplo disso, vocês viram lá o cabelinho dos jogadores do Flamengo, vocês não viram jogadores negros ali, né? Vasta Gama, o Bangu introduziram os negros no futebol. Em 50 a culpa recai sobre os negros. Por que o futebol explica o mundo? Porque o Brasil é um país amplamente racista, não sei se vocês já observaram. E eu falei do Didi, o maior jogador do mundo, e vocês nunca tinham ouvido falar do Didi, a grande maioria de vocês. Talvez seja porque ele seja loiro. Opa, ele não é loiro. Né? Então, o futebol explica o mundo? Muito. Durante o período de redemocratização, os jogadores do Esporte Clube Corinthians e de outros clubes brasileiros, principalmente do Corinthians, levantaram a possibilidade de nós termos novamente uma democracia. Futebol explica o mundo? Gente, essas imagens aqui, coloquei uma menina no centro aqui, tá? Para mostrar que em várias realidades distintas o futebol explica o mundo. Essa imagem da direita aqui é o garotinho chorando com a queda do avião da Chapecoense. Nós temos futebol sendo jogado em várias possibilidades. Então eu digo para vocês, o futebol explica o mundo? Explica muito. Tá? Trouxe aqui para encerrar mesmo a imagem da polêmica de hoje, se o brasileiro pode torcer para a Argentina ou não. Eu só explico uma coisa. Tem um filósofo contemporâneo, que faleceu há pouco tempo, que se chama Zygmunt Bauman, que diz que as paixões, elas não são mais eternas. Então, se você quiser torcer para a Argentina hoje e voltar a torcer para o Brasil amanhã, você pode. Porque o futebol, ele explica muito o mundo. E as pessoas que acham que o brasileiro não pode torcer para a Argentina, ele explica muito esse mundo que nós vivemos. Então, só para encerrar, o futebol, ele explica o mundo. Tá? Explica muito o mundo que nós vivemos. Gente, é isso. Muito obrigado pela possibilidade de levantar esta discussão com vocês e entender o futebol como objeto cultural que nos ajuda a explicar esse mundo tão complexo que nós vivemos. Então, obrigado.